Boa noite. Tudo bom com vocês? Passaram bem o dia? Eu passei também. Embora tenha aprendido algumas coisas de ontem para hoje. Ontem à noite eu fui com um grupo aqui de uns 20, né? Andar de kart. E eu confesso a vocês que eu não esperava ficar em último lugar. Mas fiquei. Eu fui dormir até meio deprimido. Eu fiquei tão deprimido que um foi desclassificado e terminou em 19º. E eu fiz até o fim e cheguei em 20º. Eu queria entender por que isso. Oi? Não, eu cheguei em 20º. E o desclassificado em 19º. Eu não sei como é que pode uma coisa dessa, né? Eu acho que eu fui muito ruim mesmo ontem. Eu até pensava que eu era um pouquinho melhor nessas coisas aí do que de fato eu fui. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Na vida espiritual, diferentemente do que acontece no kart, não importa em que lugar você chega, a vida espiritual dará a vitória àqueles que chegarem no final. O Senhor Jesus disse: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. A vida espiritual dará a vitória para aqueles que se entregam a Jesus e não abandonam. Para aqueles que seguram firme nas mãos dele. Algo que tenho aprendido em minha vida, e ontem nós falamos sobre isso. Deus não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Deus não nos isenta de entrarmos na cova dos leões, mas Ele nos salva dentro da cova dos leões. Os problemas podem aparecer, as dificuldades podem surgir nessa nossa jornada espiritual rumo ao céu, rumo à salvação. Mas lembre-se, contamos com uma ajuda, alguém que é por nós, alguém que está conosco. E o maior desejo do Senhor é que você seja vitorioso. Os problemas estão vindo em sua vida, não
O que é peleja? Guerra, briga, batalha, luta no céu. E diz a Bíblia: Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. De um lado, Miguel. Miguel, o nome significa aquele que é como Deus. Este é o nome de Jesus em batalha. Todas as vezes que há um conflito entre as forças do bem e do mal, quem aparece representando o bem é Miguel. Há aqui uma luta. Forças que estão competindo entre si. De um lado, Jesus e seus anjos. Do outro, o dragão e os seus anjos. Por quê? No céu, um lugar perfeito, um ser levantou-se e rebelou-se. Esta pergunta e sua resposta explicam um pouco da nossa situação hoje. Porque esse mundo no qual nós vivemos, um dia também foi perfeito como o céu foi perfeito, antes de que houvesse essa luta. Mas o mundo no qual eu e você vivemos hoje é um mundo que está muito longe de ser perfeito. Aqui há problemas, aqui há dor, aqui há depressão, aqui há câncer, aqui há AIDS, aqui há indiferença. Aqui há injustiça social, aqui há medo, aqui há instabilidade econômica, financeira, aqui há despedidas, morte. Pessoas queridas que se vão e às vezes de maneiras assustadoras. Semana passada recebi uma mensagem da filha de um advogado da igreja, lá do estado de São Paulo, menina de 34 anos. Bem, saudável, Suzy, o nome dela. Coordenadora pedagógica de uma escola, estava trabalhando e parou de sentir a perna esquerda. Parou. Não sentia a perna, não conseguia mexer a perna, sentou, levaram para o hospital. Ela teve um problema na coluna, um nervo se rompeu, perdeu o contato com a perna. Alguma causa maior para esse problema, foi operada às pressas, porque podia ficar paraplégica. Na cirurgia teve 5 paradas cardíacas e morreu. Esse é o mundo que a gente vive. E vou lhe dizer mais. O pai é viúvo. Perdeu a esposa há 2 meses. A esposa teve câncer no pâncreas. Quando voltar daqui, eu vou ter que ir a São Paulo fazer uma visita a ele. Que situação. Que situação. Esse é o mundo no qual eu e você vivemos. Você pode sorrir num minuto e chorar no outro. Tudo pode estar bem, toca o telefone, vem uma mensagem, alguém lhe diz, dá um recado e a tragédia se arma. Por mais que nós não queiramos, é inevitável. Uma hora ou outra, os problemas vão bater à porta da nossa casa. Como o mundo perfeito ficou desse jeito? Para responder essa pergunta, nós temos que entender um pouquinho mais sobre
quem Deus é. A Bíblia não nos fala muito sobre a essência de Deus, a natureza de Deus. Mas há um verso que parece até uma rima de poesia, mas na verdade não é uma rima de poesia, é um verso que explica de fato a essência de Deus. O verso diz assim, ó: aquele que não ama, o que diz o resto? Já se conhece, não conhece a Deus. Por que não conhece a Deus? Porque Deus é amor. Deus não tem amor. É mais do que ter. Deus é o amor. Essa é a essência de Deus. Deus é um ser que ama. E quando Ele cria os anjos no céu, Deus compartilha daquilo que Ele mesmo é. Deus é pai das suas criaturas, não apenas porque cria, mas porque suas criaturas levam dentro de si parte daquilo que Deus é. Eu quero dizer com isso, Deus é amor, e quando Ele cria anjos, esses anjos no céu tinham dentro de si a parte essencial daquilo que Deus é, amor. Ou seja, os anjos no céu eram seres que eram capazes de amar. Ou melhor, são seres capazes de amar. E ainda serão seres que amarão. Porque a essência de Deus foi compartilhada com eles. Os anjos amam. Porque Deus compartilhou com eles o amor. Mas veja, para que um ser ame, ele precisa obrigatoriamente ter liberdade. Só ama quem é livre. Quem não é livre, não ama. O amor precisa de liberdade para escolher, para decidir. Amor é razão, amor é decisão, amor é escolha. Se um ser não pode escolher amar, ele é obrigado a amar, ele não ama. Porque amor envolve decisão. Quando Deus compartilha o amor com os anjos, isso significa que Deus estava dando para os anjos liberdade. Os anjos eram seres livres para amar. E ser livre para amar significa ser livre para escolher. Se Deus não compartilhasse o amor com os seus anjos, o céu seria um lugar de robôs. Eu fui pastor em Santo André, e um dos líderes de uma das igrejas que eu pastoreei, ele era o chefe do RH da Volkswagen, que fica em São Bernardo, do lado de Santo André, no ABC Paulista. E um dia ele falou assim: pastor, eu consegui uma coisa para o senhor que é difícil, mas eu consegui. E eu falei: o quê? Eu consegui levar o senhor na linha de montagem da Volkswagen, para ver os carros serem montados. Não pode entrar, é difícil entrar, mas eu consegui. E eu vou te levar lá para o senhor ver. Vai ficar impressionado. E dito e feito, fiquei impressionado. É algo extraordinário como um carro é fabricado. Como robôs milimetricamente fazem o seu trabalho. Encaixam peças, organizam, tudo supervisão humana, mas os robôs fazem o trabalho pesado. Alta tecnologia. Mas aqueles robôs foram programados para fazer aquilo. Peça para eles fazer qualquer outra coisa e eles não fazem. Tente fazê-los decidir por alguma coisa e eles não decidirão. Eles não raciocinam. Tanto que quando dá algum problema na montagem de um carro, alguém tem que parar. Porque eles não sabem que deu problema. Eles fazem aquilo que foram programados. Eles não têm raciocínio, eles não têm consciência. Porque eles não são seres que amam. Eles não têm liberdade. Eles são meramente programados para executarem tarefas específicas. E não era esse o objetivo de Deus quando Ele cria anjos no céu.
Porque ele poderia fazer uma grande fábrica da Volkswagen, da Mercedes, sei lá. E essa grande fábrica, Deus então cria um robô e programa ele para uma tarefa. Cria outro robô e programa para outra tarefa. Cria outro robô e programa. E eles ficavam lá fazendo seus trabalhos mecânicos que envolviam a dinâmica do céu. Mas seres que não escolheram nada, que não decidiram nada, que não pedem nada, que não falam nada, que não raciocinam, são apenas programados. Não era isso que Deus queria, porque Deus é amor, Ele compartilha o amor. E quando Ele cria esses anjos e compartilha com eles a essência daquilo que Ele era, amor, isso demandava a esses anjos a liberdade para escolher amar a Deus. Demandava a esses anjos a escolha de obedecer a Deus, sim ou não. Eles podiam decidir. Deus deixou esta porta. Mas preste atenção. Eu não estou lhe dizendo que Deus é o culpado do mal. Deus é o causador do mal, é o responsável do mal. Deus não é. Deus simplesmente deu a escolha. Anjos, vocês podem ficar comigo ou não. Podem me obedecer ou não. Podem andar do meu lado ou não andar do meu lado. Vocês podem decidir, porque vocês são seres livres, vocês amam. Deus não queria nada imposto, mas Deus queria anjos obedientes e fiéis a Ele, porque escolheram ser obedientes e fiéis. Porque decidiram ser obedientes e fiéis. Lúcifer foi o primeiro anjo que escolheu algo diferente da vontade de Deus. Ele decidiu, ele optou. Ele usou da sua capacidade de escolher. Permitiu que a cobiça entrasse no seu coração, a vaidade. Começou a achar-se um anjo muito belo, muito inteligente, muito importante. Por que não ser Deus? Esse sentimentozinho foi crescendo no coração de Lúcifer. Foi tomando conta. Até que no céu ficou insustentável. As suas ideias foram propagadas para outros anjos. E chegamos no ponto da peleja no céu, da luta. Mas alguém pode estar pensando assim, pastor, eu entendi essa história toda aí. Mas tem uma frasezinha que a gente fala lá no Brasil, não sei se falam em outros países de fala portuguesa, mas no Brasil se fala assim, os brasileiros vão saber, o mal tem que ser cortado. Se fala em outros países isso? Fala também? O mal tem que ser cortado pela raiz. Pastor, se eu fosse Deus lá no céu, diante desse problema, esse anjo se levantou, começou a fazer rebelião lá no céu, levantar polêmica no céu, o mal tem que ser cortado pela raiz. Era só Deus chamar esse anjo no canto e falar assim, ô Lúcifer, vem cá, chega, estala o dedo, e ele sumia. E pronto, pastor, cortado o mal pela raiz, o problema estava solucionado. Estava? Veja como tudo é muito complexo. Por que não estava resolvido o problema? Duas razões. Primeira razão, os outros anjos no céu, que são seres livres, que amam, que raciocinam, que pensam, ao saberem da morte de Lúcifer, começariam a conversar entre si. O que é que foi que Lúcifer descobriu que Deus matou ele? Eu não sei. O que será? Você sabe? Eu não sei também não. Mas eu acho que descobriu alguma coisa boa. Deus ficou com medo e matou ele. Deus ficou inseguro na sua função. Olha só. Mas entre os anjos ficaria uma certa dúvida. O que de fato aconteceu? Segunda coisa. Deus é o que mesmo? E Deus, quando Ele cria, compartilha amor. Em outras palavras, Deus espera e quer
que o ambiente no céu seja um ambiente movido pelo amor. Que os anjos estejam com ele, porque escolheram estar ao lado dele, porque amam. Se Deus matasse Lúcifer imediatamente, o clima de amor do céu daria espaço agora ao clima do medo. Os anjos, ao invés de estarem com Deus por amor, estariam com medo. A conversa deles seria o seguinte: Lúcifer escolheu e Deus veio e matou. Então é melhor ficar com Deus. Vou te dar um conselho: não vai para esse lado aí que o Lúcifer foi, porque você vai morrer. Tira o amor e fica o medo. E o céu seria um lugar de medo. Anjos medrosos, medo de Deus. Tem que obedecer porque Deus mata. Tem que ficar do lado de Deus porque Ele mata. E onde tem medo, não tem amor. Sabe por quê? Porque o amor lança fora o medo. Agora, onde tem medo, não tem amor. Qualquer relacionamento, onde tem medo, não tem amor. Diante desse problema, Deus não podia matar Lúcifer. Mas Deus também não podia permitir que Lúcifer continuasse no céu, disseminando suas ideias de rebelião e maldade. Por isso houve a peleja, a luta. De um lado Jesus e seus anjos, do outro Lúcifer e os seus anjos, seus demônios. Anjos criados por Deus, mas que decidiram, a exemplo de Lúcifer, rebelarem-se contra o Criador. Esses anjos foram expulsos do céu, colocados para fora. Lá no céu não era mais o lugar deles. E a pergunta que surge agora é: e por que justo aqui na terra? Justo nesse planeta onde nós nascemos e chamamos de casa. Por que aqui? Agora vamos para a criação do mundo. Acabou o problema no céu, agora tem o planeta Terra. Um lugar perfeito. A vida perfeita. Estava Adão, a Eva, colocados nesse mundo, dados de presente por Deus. Tudo. Tudo que Deus colocou aqui foi pensando no ser humano. Cada detalhe, tudo em prol do ser humano, para o ser humano. Um mundo colorido, um mundo bonito, com sabores diferentes, frutos diferentes. Deus podia fazer uma árvore só, mas fez várias. Podia fazer uma fruta só, mas fez várias frutas. Para que o ser humano jamais se cansasse desse mundo aqui. Criou Adão e criou a Eva. Deus era pai. E não era pai porque criou. Apenas. Era pai porque Adão e Eva traziam dentro de si a essência daquilo que Deus é. Amor. Quando Deus desperta o Adão, agora ao lado da sua companheira Eva, diante deles estava o mundo para ser vivido. Mas Deus deixou bem claro: Adão e Eva, vocês são livres. O mundo é de vocês. Eu os amo e espero que vocês fiquem do meu lado por amor. Vocês têm dois caminhos. Vocês têm duas opções. Vocês podem permanecer ao meu lado, não comendo da árvore da ciência do bem e do mal. É a escolha de vocês. Agora, se vocês comerem da árvore da ciência do bem e do mal, nessa árvore está Lúcifer, o inimigo. Lúcifer que se rebelou no céu, que deixou o coração dele se encher de maldade, de ambição, fez uma rebelião no céu, porque ele queria tomar o lugar de Deus. Esse anjo saiu do céu. E vocês, Adão e Eva, têm agora duas escolhas. Ou eu ou Lúcifer. Está nas mãos de vocês.
A decisão é de vocês, a escolha é de vocês. Esta é a árvore da ciência do bem e do mal, disse Deus. Comam dela e estão com Lúcifer. Não comam dela e estão comigo. Comam dela e vocês vão morrer. Não comam e vão viver. A decisão é de vocês. A escolha é de vocês. Façam aquilo que vocês quiserem. Adão e Eva são os nossos primeiros pais. Eles são os representantes da humanidade. A eles Deus deu a possibilidade, a opção e a condição de dirigir os caminhos que esse mundo tomaria. Eles estavam aqui primeiro. Eram os nossos representantes. São os nossos primeiros pais. A escolha estava nas mãos deles. A decisão estava nas mãos deles. O que eles iam fazer? Mais uma vez, volto por aquele mesmo argumento do céu. Pastor, por que Deus deixou essa possibilidade? Porque o amor demanda liberdade. E Adão e Eva eram seres livres. Deus nunca obrigou ninguém a nada. Ou obriga. Vou lhe dizer mais. Deus não obriga você nem a se salvar. Salva se quer. Deus não trabalha com imposição. Deus sempre trabalha com liberdade. Sempre. Em todos os momentos. Criou o mundo e deixou a liberdade. Escolham o que vocês querem. Decidam o que vocês querem. 2 caminhos. 2 opções. A vida e do pecado. O caminho de Deus e o caminho de Lúcifer. A tragédia nós já conhecemos. Eva foi seduzida. O diabo sabia quais argumentos usar. Não que Eva estava predestinada a perder. Mas ele sabia por onde atacá-la. Por onde convencê-la do erro. E a estratégia de Lúcifer continua hoje sendo exatamente a mesma. Ele sabe quais são as áreas mais fracas da minha vida e da sua vida. Ele conhece onde é que nós somos mais vulneráveis. E dessa lição de Eva, da sua queda e pecado, não a critique. Não a condene. Porque a escolha que ela fez é a escolha que nós fazemos. Praticamente todos os dias. Quantas vezes decidimos errado? Decisões equivocadas. Escolhas imprudentes. O grande problema foi que Eva se aproximou e dialogou com Lúcifer. E esse diálogo com Lúcifer é tão perigoso. É muito perigoso. Nessa luta espiritual, amigos, nós temos que construir algumas cercas. Cercas de proteção. Você tem que construir essas cercas. Saber aonde estão os pontos mais problemáticos da sua vida e construa cercas. Há alguns dias atrás, o telefone tocou em casa de madrugada. E telefone de pastor, quando toca de madrugada, ou é engano, ou é problema. E nesse caso era problema. Eu falei alô, e alguém já falou assim: pastor, eu vou me separar do meu marido. Imagina, de madrugada, eu dormindo, e até você entender o que está acontecendo, né? E eu não reconhecia a voz, não sabia quem era, mas quem está falando? Não, pastor, não tem mais jeito, pastor. Acabou esse casamento. Aí eu já estava mais desperto, né? Falei assim, mas quem está falando? Pastor, é a fulana. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não, pastor, esse casamento aqui acabou, esse casamento está fadado ao fracasso. E o marido falava assim, desliga o telefone, deixa o pastor dormir. E eu ali ouvindo, mas aconteceu, não, pastor, não tem mais jeito,
Eu já entendi que era a minha hora de ir para lá, né? Falei, espera aí que eu estou indo aí. Tá bom, pastor. Aí ela falou assim, o pastor vai vir aqui. Não, fala para ele não vir não, dizia o marido. Não, fala que eu vou. Eu liguei o telefone e lá fui eu, para casa. Cheguei a casa para intermediar a briga da madrugada do casal. Mas antes de começar a tentar achar uma solução, eu queria saber o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Os dois queriam falar, até que uma certa eu falei, não, ela fala primeiro. Foi ela que me chamou, a esposa fala primeiro. E ela que estava querendo acabar com o casamento, ele não queria. Então eu falei, não, se ela quer acabar com o casamento, vamos ver o que ela tem para dizer. Ela estava naquela madrugada muito preocupada, que o marido estava trabalhando demais no computador. Ele ficava até tarde todos os dias, né? Aquele dia ela acordou já, começo da madrugada, o marido não estava na cama, no computador. E ela ficou com dó, falou assim, coitado dele, trabalhando tanto essa hora, homem tão trabalhador. E foi, em silêncio, fazer uma surpresa para ele, lá onde ele estava, dar um abraço, chamar ele para dormir. E quando ela entrou na salinha onde ele estava o computador, ele não ouviu. Olhou na tela do computador, ele estava num site de mulheres pobres. Tão pobres que não tem dinheiro para comprar roupa e tiram fotos sem roupa. E aí, fotos assim. E quando ela olhou aquilo, começou a brigaiada. Porque ela pelada e eu fico dormindo e não sei o quê, e a briga foi, e ela começou então a discutir, e ele discutia, você fica até tarde de noite, não fica trabalhando nada, fica vendo coisa feia. Liga para o pastor e fala que vai divorciar, foi a solução dela. Aí estava solucionar o problema. A discussão foi longa, muito tempo. E depois da discussão acalorada, eu falei assim, olha, é o seguinte, vamos fazer um acerto aqui agora. Sabe que às vezes eu gosto de brincar de médico. De médico espiritual. Em alguns lugares, quando me falam alguma coisa, eu faço prescrição pastoral. Eu pego uma folha e escrevo assim, ó, o médico não faz isso? Tomar remédio de 8 em 8 horas. Aí eu ponho lá, fazer oração de 6 em 6 horas. Depende do caso, né? Alguns casos a gente antecipa mais ainda. Segundo, lê e tal. Eu faço minha prescrição e carimbo no final e entrego. E igual de médico, vou dar aqui a sua prescrição espiritual. E tem gente que leva a sério essa minha prescrição espiritual. Já cheguei numa casa, já estava pendurado na geladeira lá, a prescrição. Mas eu tenho que dar uma prescrição. Eu tenho que dizer o que eles têm que fazer. Aí eu botei assim, ó, primeiro da prescrição lá, coloquei o nome do casal. 1, traço. Não vai ter mais computador em casa. Só que eu sou meio... algumas coisas tem que ser meio dramática, né? E você, não, pastor, esse 1 aí não dá. Eu falei, você está doente, não está? Pastor. Então você obedece o que eu estou dizendo aqui. Não vai ter mais computador em casa. Ponto 2. Só vai ter computador em casa quando a esposa autorizar. Aí ela gostou. 3. Quando voltar a ter computador, não vai ficar mais em quartinho escondido, vai ficar na sala. Pastor, mas não combina na sala. Mas eu estou falando para você que é para o seu bem. Você está preocupado em combinar ou se salvar? E fui colocando as minhas prescrições. Meio dramático, alguns podem dizer. Não sei. Mas quando eu coloquei não ter mais computador em casa, por enquanto, isso chama-se construir cercas. Se ali é uma região perigosa, tem que eliminar. Tem que dar um jeito. O que não pode é deixar a porta aberta. Porque, como eu disse a vocês, as tentações do diabo são personalizadas. Eu nunca na minha vida experimentei nenhuma bebida alcoólica. Nunca. Não sei que gostei, nem imagino. E vou ser bem sério, não tenho a mínima vontade de saber. Nenhuma. Zero de curiosidade. Zero. O diabo pode encher minha casa de uísque 12 anos que eu jogo tudo fora.
O que ele colocar lá eu jogo fora, não tenho dó. Despejo, mas custa uma fortuna, não importa, eu jogo fora. Aquilo não me tenta em nada. Nem copo de cerveja, nem de pinga, nem de o que for. Não me tenta. Agora eu pergunto a você, se isso não me tenta, o diabo vai usar isso para me tentar? É lógico que não. Ele sabe que não vai dar jeito. Não adianta vir com bebida alcoólica para mim que não me tenta. Nem com cigarro, nem com maconha, o que ele quiser. Não vai me tentar em nada. Só que ele conhece outras coisas. E é lá que ele vai. É assim que ele faz com você. E foi assim que ele fez com Eva. Cuidado. Cuidado. Outro dia um rapazinho falou assim para mim, sabe qual é o problema de vocês, pastores? Vocês são muito exagerados. Aí eu falei assim, você acha que o diabo é tonto? Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, você acha o espertão e o diabo é bobo, né? Você é o espertão, você conhece tudo. E o diabo é um tonto que está rodando pelo mundo aí. Cuidado. Porque nessa luta de argumentação com o diabo a gente sempre perde. Foi o que aconteceu com Eva. Ela quis argumentar, quis defender Deus, quis falar, quis não sei o quê, e perdeu. O que nós temos que fazer é afastar. É cercas, não vai lá, não brinque, não chegue perto. Fique longe. Adão e Eva comeram do fruto. E se você repetir o argumento, o mal tem que ser cortado pela raiz, porque Deus não veio, matou Adão e a Eva e começou de novo. Pelo mesmo problema lá do céu. Deus começa de novo contra Adão e contra Eva, ficaria a dúvida. E ficaria o medo. É melhor não comer esse fruto aí, porque Deus vem aqui e mata. Ninguém obedecer a Deus por amor e obedecer por medo. E Deus não queria medo. Deus queria uma obediência de amor. Depois que Adão e Eva comeram do fruto, o mal entrou nesse mundo. Passou a fazer parte desse mundo. Lúcifer não contou a verdade para Eva. Porque se ele contasse, Eva não teria cedido à tentação. Se Lúcifer aparecesse falando assim, Eva, é o seguinte, eu fui aquele anjo que deu aquela briga toda lá no céu, fui expulso de lá e agora eu quero entrar aqui. Abre as portas aqui, come desse fruto que eu vou fazer desse mundo aqui um inferno. As pessoas vão sofrer, vão ter dor, vai ter maldade. Os seus 2 primeiros filhos, um vai matar o outro. Só comer esse fruto aqui. Eva não teria comido. Comeu? Porque foi seduzida e enganada. Hoje somos reféns disso. Somos reféns desse mal que entrou, impregnou no mundo. Mas há outras coisas que eu preciso lhe dizer também. Embora o mal tenha tomado o mundo, tenha impregnado na essência do ser humano hoje, nós somos seres humanos pecaminosos, pecamos, gostamos do pecado, temos propensão a fazer aquilo que é errado. Nós também somos culpados do mal que muitas vezes nos atinge. Nós também somos responsáveis. É como se eu subir para andar num prédio de 20 andares, andando no parapeito do prédio, eu fico andando aqui, para cá, laje, para lá 20 andares. E eu fico andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de repente eu tropeço e caio. Quem é o culpado? Eu sou culpado. Foi minha escolha. É alguém que bebe a vida inteira e descobre que está com cirrose hepática. Quem que é o culpado? Fuma a vida inteira e está com câncer no pulmão. Quem é o culpado? O culpado é o Lúcifer. O culpado é o pecado. Tudo isso também é culpado. Mas isso não isenta a nossa parcela de responsabilidade pelas escolhas equivocadas que nós fazemos. Mas sabe que a tendência natural do ser humano é sempre arrumar um culpado para o problema. E sabe quem é o maior culpado do problema? Na nossa ótica. Tá? Desde o jardim do Éden. Quando Adão e a Eva pecaram, eles se esconderam, fizeram uma roupa de folha de figueira, ficaram com vergonha, o relacionamento entre eles mudou com Deus. Vieram ao encontro de Deus, e Deus falou assim, Adão, que foi isso que você fez? E ele põe a culpa em quem? Não, Adão põe a culpa em quem?
Em Deus. A mulher que o Senhor criou, me deu do fruto e eu comi. O Senhor me deu aí. Aí Deus volta-se para Eva. Eva, o que aconteceu? E ela põe a culpa em quem? Em Deus de novo. A serpente que tu criaste me deu do fruto e eu comi. Olha como a ótica humana está fora. E no final, hoje, a nossa tendência natural é responsabilizar Deus do mal. Quando eu cheguei para ser pastor numa igreja, primeiro sábado, terminei de pregar, estava à porta, um ancião falou assim: pastor, o senhor nem chegou, já tem pepino para resolver. Um rapaz estava indo para a igreja, naquele sábado de manhã, sofreu um acidente de moto e morreu. 19 anos, cheio de vida, sonhos. E eu não conhecia, eu estava sendo apresentado aquele sábado na igreja, como pastor. Saímos do culto, direto para o funeral. Para as coisas, para os acertos, e corre para lá, e corre para cá, e ajuda a família, dá o apoio à família. Seria no domingo de manhã sua cerimônia fúnebre. Até preparar tudo, acertar. Domingo, bem cedo eu cheguei, não conhecia ninguém, conhecia só alguns da igreja que estavam no sábado lá. E eu, como pastor da família, da igreja, recém-chegado, resolvi ficar do lado do caixão. O caixão aqui, eu fiquei do lado, esperando da hora do serviço fúnebre. Fiquei ali, na frente. E num determinado momento apareceu uma senhora, na sua simplicidade, colocou assim a mão perto do caixão, olhou para mim, olhou para o garoto, falou assim: pastor, Deus quis assim. E virou as costas. Olha o que está por trás dessa frase. E na hora, eu ali parado, olhando, vi, alguns metros à minha frente, uma mãe chorando inconsolável. E a frase repetia: Deus quis assim. O pai estava um pouco mais atrás, tentando se fazer de forte, mas estava destruído. Deus quis assim? Os irmãos, uma namoradinha que tinha. Deus quis assim? Deus quis assim? É a culpa que nós queremos colocar em Deus, para tirar de nós a responsabilidade que nós temos das escolhas equivocadas que fazemos. Quer uma outra frase dessa que a gente repete por aí, que é perigosa? Alguns dias atrás eu visitei uma família, e aí já um casal de idosos, e o esposo está andando com dificuldade. Quando ele entrou na sala, ele bateu assim do lado e caiu um vaso no chão. Aí a esposa olhou e falou assim: aí pastor, essa é a cruz que Deus me deu. E apontou para o marido. E eu olhei para o coitadinho, né? Você entendeu a frase? Essa é a cruz que Deus me deu. Ela falou num contexto de brincadeira. Mas há muita realidade nessa frase quando é repetida por aí. E aí, como é que está? Pastor, está cheio de problema em casa, não dá certo, não sei o que, o emprego não vem, o papel não sai, não sei o que. Mas não reclamo não, porque essa é a cruz que Deus me deu. Sabe qual é a imagem que me faz pensar? Que no céu tem uma fábrica de cruzes. E as cruzes ficam lá sendo confeccionadas no céu, fazendo cruzes, o tempo inteiro fica fazendo cruz. E na ponta da fábrica de cruzes fica Deus assim, olhando. Ih, o Rafael, ei, vidinha mole desse Rafael, hein? O anjo manda uma cruz nele lá. Aí o anjo joga uma cruz em mim. E o que é a cruz? A cruz é problema, é desemprego, é tragédia. Aí vem a cruz pesada. Ai, que cruz é essa aqui? A cruz cai. Assim, como é que está, Rafael? Não, está tudo bem. Eu não reclamo não, essa é a cruz que Deus me deu. É os problemas, eu tenho que carregar os problemas, eu tenho que viver com esses problemas, porque é a cruz que Deus me deu. Deus lá do céu fica mandando problema para mim aqui. E eu fico carregando a cruz. E sabe o que acontece com o tempo? Você carrega a cruz, você vai ficando mais forte, e de repente a cruz que era pesada já não está mais tão pesada, você está carregando a cruz com mais facilidade, já está com a cruz aqui assim, isso aqui é a cruz que Deus me deu, mas está tranquila essa cruz aqui. E Deus olha e fala assim: o quê? Já está assim? Anjo, manda outra cruz nele lá. E o anjo manda outra cruz.
E Deus fica a vida inteira fazendo isso, mandando cruz nas pessoas. E ele olha para a vida de um, do outro, vidinha lá, manda a cruz naquele lá, aquela tira a cruz daquele lá, põe a cruz naquele, põe lá. E Deus, essa é a diversão de Deus, então, manda a cruz sobre as pessoas. Ah, pastor, mas não tem um texto na Bíblia que diz isso? Tem. Tem, mas entenda uma coisa. Aquele verso não diz que a cruz é de Deus. Cada um tome a sua cruz e segue-me. E qual é a sua cruz? Aí está o grande problema. É o verso anterior. Negue-se a si mesmo. Aí vem o verso. Tome a sua cruz e segue-me. A nossa cruz, que eu tenho que tomar, é minha cruz. É negar o meu. Não é a cruz que Deus me deu. Ah, Deus o levou. Vejam como por trás, em frases aparentemente inocentes, nós estamos responsabilizando Deus daquilo que Deus não tem culpa. O mal não é culpa de Deus. Mas é bem verdade que Deus poderia nos isentar do mal. Algumas coisas que aconteceram na nossa vida, mas podia não acontecer. E por que Deus deixou acontecer? Poderia não ter sido desse jeito. Por que Deus permitiu que o mal viesse sobre a minha vida? Por que Deus permitiu que eu passasse por as situações que eu estou passando? Eu te diria por duas razões. Deus não nos isenta dos problemas por duas razões. Primeiro, quando os problemas vêm, o ser humano lembra-se de olhar para cima. Infelizmente, nós somos assim. Eu sou pastor e trabalho com pessoas, e quantas vezes já não vi essa história se repetir? Vem o problema, aproxima de Deus. O problema vai, afasta de Deus. O problema vem, aproxima de Deus. O problema vai e se afasta de Deus. Poderíamos até chamar de cristão ioiô. Vai e volta, vai e volta. Os problemas que Deus permite que aconteçam em sua vida é para lembrá-lo de que Ele continua lá no céu. E de que nele você encontra forças para vencer qualquer dificuldade, seja ela do tamanho que for. Segunda coisa. Os problemas me recordam que a vida que Deus tem para mim não é essa aqui. Não é isso aqui. Se tudo fica muito confortável aqui, para que eu vou querer o céu? Então eu me acostumo com o que está aqui, fico com o que está aqui e me perco. E Deus não quer que você se perca. Deus não tem para você 70 anos, 80, 50, 90 anos de vida. Deus tem uma eternidade. Deus não tem uma vida curta, cheia de problemas. Ele tem uma eternidade sem problemas. Só que nesse processo, Ele permite algumas coisas aconteçam no seu caminho. Ele não coloca, Ele não faz, Ele não ocasiona. Tem alguns que falam assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Concordo. Mas não me diga que quem manda a dor é Deus. Porque se você acreditar que é Deus que manda a dor, vamos dizer assim, Deus chama com amor. Vem, filho, entrega. Não, não quero. Vem, filho, entrega o coração. Não, não quero. Olha, filho, aqui está o caminho, anda por ele. Não, não quero. Deus fala assim, você não vai vir por bem, então você vai ver. Agora eu te pego. Espera agora que você vai ver. Vai ver se você não vem agora. Vem na marra. Não é assim. Deus sempre chama com amor. Obviamente, andar na contramão de Deus traz problemas. E uma hora o problema vem. E alguns vêm pela dor. Porque poderiam ter vindo quando Deus chamou pelo amor e não precisariam passar pela dor. A dor que Ele mesmo causou. Que Ele mesmo procurou. Essa é a nossa responsabilidade. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Não posso terminar a palestra de hoje à noite, o sermão de hoje à noite, dizendo apenas do mal.
mas há uma solução para isso. Veja o que está em Romanos, capítulo 16, o verso 20. Diz aqui a Bíblia: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E Paulo diz assim: e a graça do Senhor Jesus seja convosco. Amém. O mal entrou, mas o mal vai sair. O diabo será destruído junto com as suas obras, junto com os problemas que ele causa, junto com as dificuldades todas. O mal terá fim. E hoje a escolha está diante de nós: sermos esmagados junto com o diabo ou esmagarmos junto com Jesus. Não tem terceira opção. Não tem outro caminho. Ou está com Deus ou não está. Ou se entrega ou não se entrega. Ou faz a vontade do Criador ou não faz. Não, depois. Vai decidir depois, já está fazendo a vontade do diabo. Desculpa lhe dizer, tão sincero. Não decidir no mundo espiritual já é decidir. Escolher não optar por nenhum dos caminhos já é escolher. E nesse caso é escolher o caminho do diabo. Porque é ele que fica dizendo assim: não, não escolhe não, depois você entrega. No mês que vem, no ano que vem. Deus vai. Grandiosa. Deus já. Eu fiz um evangelismo algum tempo atrás, numa cidade perto da grande São Paulo, chamada Guarulhos. Eu estava no quartinho pastoral que tinha no fundo, me preparando para entrar, para pregar. E entrou um obreiro bíblico que trabalhava na campanha, falou assim: pastor, o senhor vai pregar agora à noite, e na hora que for fazer um apelo, faz um apelo para uma moça que está no fundo do lado direito, Rose. Porque ela veio aqui na igreja hoje, pastor, e a história dela é impressionante. E eu falei: mas o que aconteceu? Eu falei assim: pastor, o senhor não sabe da maior, eu vou lhe contar agora, ouça a história que ele me contou. Eu disse: pastor, a Rose sofre de depressão aguda. Problemas na família, problemas com o marido, problemas dificuldades muitas. E com depressão, e ela hoje, pastor, à tarde, encontrou o revólver do pai dela, que o pai tinha guardado em casa. Ela pegou o revólver, carregou com munição, foi para o banheiro, pegou o revólver e encostou na cabeça. Na hora que ela foi puxar o gatilho, alguma coisa mais forte do que ela, e a gente sabe o nome disso, Espírito Santo, tocou nela e ela pensou assim: não vou me matar aqui. Porque essa casa é a casa do meu pai e da minha mãe. E se eu me matar aqui no banheiro da casa, eles não vão querer mais morar aqui. Eu não posso fazer isso com eles. Se eu quero me matar, eu vou me matar. Eu vou acabar com a minha vida, mas eu não vou destruir a vida deles. E não se matar em casa. Pegou a arma, desceu, colocou numa bolsa, foi para a rua, para achar um lugar para se matar. Foi para uma praça, centro de Guarulhos, sentou no banco da praça, abriu a bolsa, colocou a mão na arma, e na hora que ela foi tirar a arma, a poucos metros dela, um carro parou na praça. Parou. E quando ela viu o carro parado, soltou a arma, fechou a bolsa. Ficou constrangida em se matar com aquelas pessoas ali tão perto. Ela viu que tinha crianças no carro. Fechou a bolsa. Ficou esperando aquele carro sair para ela se matar. Aquele carro tinha uma família que estava indo para a igreja. E aquele carro parou porque quebrou.
O carro apagou. Estava andando, apagou tudo o carro. Pane elétrica. E como o carro apagou, o motorista encostou o carro, parou na praça para ver o que estava acontecendo. Exatamente na hora que a Rose ia se matar. Ele abriu a tampa da frente do carro, saiu do carro para tentar ver o que tinha acontecido. Os filhos, o carro, a esposa, e ele olhando para lá e para cá, e a Rose ali, alguns metros, com a bolsa, esperando eles saírem para se matar. Tentando achar alguma luz, para ver se ele achava o problema do carro. Um carro novo, não era para ter acontecido o que aconteceu. Os filhos no carro começaram a falar assim: ô pai, arruma o carro logo, nós queremos ir para a igreja. As crianças queriam ir para a igreja. Pai, nós queremos ir, pai, arruma o carro. Pai, eu vou tentar, eu não sei o que foi. O que está acontecendo? Quando a Rose, a alguns metros ali, ouviu a alegria daquelas criancinhas para a igreja, ela pensou assim: está aí uma coisa que eu não tentei. Jesus. E naquele momento, ela ficou encantada com aquelas crianças querendo ir para a igreja, pedindo para o pai arrumar o carro. Ela esqueceu que queria se matar. Levantou-se com a bolsa do lado, foi até aquele carro e fez uma pergunta que soa estranha. Ela perguntou assim: vocês precisam de ajuda? Eles não precisavam de ajuda. Por mais que eles estivessem com um carro quebrado, no meio de uma avenida, numa praça, onde ninguém ia, onde ninguém passava, eles não precisavam de ajuda. Ela precisava de ajuda. E ele falou assim: não precisamos, deve ter acontecido alguma coisa aqui, eu não sei. O carro apagou, acho que eu vou ligar para o seguro, para o guincho, para ver o que aconteceu. E nisso a esposa abriu a janela do carro e ela voltou-se para a esposa e falou assim: vocês estão indo para a igreja? Sim, estamos. Está tendo uma série sobre Apocalipse na igreja e estamos estudando sobre profecias bíblicas e as crianças têm uma programação especial para elas, eles estão com muita vontade de ir. Ela falou assim: eu fiquei encantada de ver como eles estão felizes de ir para a igreja, como eles estão motivados. E a conversa ficou girando entre as duas, quando ele, lá na frente, olhando, tentando achar, achou um cabo da parte elétrica que estava solto. Ele olhou e falou assim: mas como é que esse cabo se soltou? Ligou. Achou estranho. Voltou para dentro do carro. E as duas conversando. A esposa e a Rose. Virou a chave, a bateria acendeu. Virou um pouco mais e o carro ligou. Voltou a funcionar. Era aquele cabo. Os filhos ficaram felizes porque o carro voltou a funcionar. Ele foi para frente, abaixou a tampa do carro, entrou, engatou a marcha. Na hora que ele estava saindo, a esposa se despedindo da Rose, daquela conversa informal numa praça, a esposa falou assim para o marido: para o carro. E ele parou. Ele falou assim: o que foi? Ela falou assim: espera um pouco. Abaixou o vidro, sem falar nada para ele. Falou assim para a Rose, que estava ficando na praça. E ela falou assim: você não quer ir para a igreja com a gente, não? E ela falou assim: eu não sei, eu acho que eu não estou com roupa para ir. Eu falei: não, vem para cá, entra aqui, vem cá, vamos aqui. 9 horas, 9 e pouquinho, nós deixamos você na sua casa. Onde é que você mora? Não, eu moro aqui. Não, nós te levamos lá, entra aqui no carro. E a colocou dentro do carro. Na hora que ele saiu com o carro, a Rose começou a chorar desesperadamente no banco de trás. Olha o perigo. E ela falou assim: eu estou com uma arma dentro da minha bolsa aqui. Olha o perigo. E eles ficaram assustados. E ela falou assim: eu estava na praça agora para me matar, quando o carro de vocês parou. No meio das lágrimas ela dizia isso. Ele falou para mim: pastor, Deus desligou aquele carro. Eu falei: eu não tenho dúvida disso. E naquele dia eu fiz o apelo. E eu fiz por nome. Falei: Rose, Deus está chamando você. E ela veio. Ela se entregou. E a vida dela se transformou. Um carro que parou. Eu tenho visto Deus fazer coisas impossíveis para dizer para as pessoas o seguinte:
você não precisa ser um derrotado. Eu tenho um outro caminho para você. Eu tenho uma salvação. Há uma opção melhor, uma opção maior. Você não precisa viver aí escravo do mal, escravo do pecado, escravo dos problemas. Eu tenho uma vida perfeita e eterna. Deus em breve vai acabar com Satanás, suas obras, o mal, o pecado, tudo. Só que cabe a você decidir de que lado vai ficar. Cabe a você escolher. Onde estará? A Etienne vai cantar um hino agora. E é exemplo de ontem. Eu quero fazer um convite a você. Ontem, eu pedi que você ficasse em pé. Hoje, eu vou lhe pedir para fazer outra coisa. Mas não fazer por fazer. Não fazer porque os outros vão fazer. Porque alguém vai ver que eu não fiz. Não, não é isso. Faça, porque é o desejo do seu coração. Se você hoje à noite quer decidir-se por Jesus e ficar ao lado dele. Enquanto a Etienne estiver cantando, eu convido você a se ajoelhar aí onde você está e orar com o Senhor. De joelhos pra pedir o teu perdão, Senhor, Deus meu. Eu me encontro de joelhos, pois eu sou um pecador, preciso do teu amor. Eu tento encontrar a solução pra não mais pecar, mas parece tudo em vão. Não posso negar, tu és tudo para mim. Eu não posso fugir, eu dependo de ti. Preciso vencer este mal que há em mim. De joelhos te peço, me ajuda, Senhor. E como posso entender o que tu queres para mim? Preciso te conhecer. O meu futuro é incerto, mas eu sei que tu reservas o que há de melhor pra mim. Eu quero me erguer e recomeçar, sem mais temores, tua voz escutar. Eu não posso negar, tu és tudo para mim. Eu não posso fugir, eu dependo de ti. Este mal que há em mim, de joelhos te peço, me ajuda, Senhor. De joelhos me entrego, sou o teu pra sempre.
De joelhos te peço, me ajuda, Senhor. De joelhos me entrego, sou teu para sempre. Eu quero ser teu para sempre. Senhor Deus querido, aqui estamos nós, os teus filhos, ajoelhados diante do Senhor, querendo mais uma vez colocar nas tuas mãos os nossos corações. O Senhor ouviu a nossa oração, sabe da nossa decisão de entregar a nossa vida nas tuas mãos, de permanecer para sempre ao teu lado. Por isso, Senhor, toma conta de todos nós aqui. Queremos vencer o mal. Sabemos que o Senhor é o maior interessado em acabar com tudo isso. Ajuda-nos, Pai, a enxergarmos o Senhor além das nuvens escuras. Ajuda-nos, Pai, a termos certeza que depois do temporal podemos encontrá-lo sorrindo para nós, com a mão estendida, pronto para nos dar a vida eterna. Ah, bondoso Pai, quantas vezes nós o magoamos, escolhemos tão errado, decidimos por aquilo que não deveríamos decidir, o nosso coração nos puxa. Ajuda-nos, Pai, a sermos vencedores. Queremos estar contigo no dia em que o mal será derrotado de uma vez por todas. Olha, Senhor, por nós, somos tão fracos. Uma semana de trabalhos para muitos começarão amanhã. Tantas incertezas, tantas coisas. Levanta o nosso rosto, Senhor. Enche-nos de esperança, de proteção e de paz. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.